Olá, meus alunos da segunda série do ensino médio do Hilda Ferreira. Vamos continuar nosso estudo, né? Pelo visto, essa quarentena ainda vai demorar um pouco mais e nós não podemos ficar parados, nós não podemos deixar de estudar porque o vestibular está chegando, tá? Eu espero que os senhores foquem cada vez mais nos estudos, ok? Beleza? Para continuar os estudos, né? Eu peço que vocês peguem o material de vocês, exatamente Física 1, capítulo 3, que é o objeto de estudo dessa nossa videoaula. Bem, Física 1, capítulo 3, associação, translação e rotação de espelhos planos. Parte 1. Essa primeira parte é teórica e a segunda parte nós vamos ter mais um vídeo de resolução da atividade para casa, ok? Vamos começar com associação de espelhos planos. O que quando você lê o livro, você fez o resumo que eu mandei, né? Você lê o livro, você deve ficar na cabeça que quando eu associo dois espelhos, né, de forma esquemática aqui, por exemplo, aqui eu tenho o espelho 1 e o espelho 2, e entre eles eu tenho um certo ângulo que eu estou chamando de ângulo alfa. Quando associo um espelho, né, e coloco um objeto entre esses dois espelhos, nós vamos ter a formação de várias imagens desses dois espelhos. E aí você viu, a gente vê uma formulazinha, né? Que é exatamente assim: Nzão é igual a 360 graus dividido por alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Essa formulazinha é para achar, né, o Nzão. O que é Nzão? Número de imagens que vai se formar no espelho, sendo alfa o ângulo entre os espelhos, beleza? Só uma observação, nós temos aqui um objeto, né, num certo ponto P, vamos supor, né? E para achar o Nzão eu uso essa fórmula, que é o número de imagens. Só tem observações que você não pode esquecer, tá? Que para esse 360 graus dividido por alfa, quando ele dá o número par, certo? O objeto pode estar em qualquer ponto entre os dois espelhos, que aí essa fórmula vai dar certo. Subtraindo com 1 vai dar exatamente o número de imagem formada. No entanto, você não pode esquecer que quando essa divisão aqui dá um número ímpar, né? Essa fórmula aqui, 360 dividido por alfa menos 1, só vai dar certo, só vai nos servir, né, se esse ponto, esse objeto, né, tiver um ponto P, né, que esteja no plano bissetor. Ou seja, olha só, aqui é o espelho E1, aqui é o espelho E2 e aqui no meio entre eles eu tenho um plano que eu chamo de plano bissetor. Para essa fórmula dar certo, quando essa divisão der um número ímpar, por exemplo, número 3, número 7, número 9, etc., né, para ela dar certo, esse objeto, né, tem que estar num ponto P no plano bissetor, beleza? Se o objeto tiver um ponto que não seja nesse ponto, nesse plano bissetor, né, e essa divisão aqui der um número ímpar, né, 360 pelo ângulo do espelho der um número ímpar, nós não vamos obter o número correto de imagem utilizando essa fórmula, beleza? Tá? Continuando, translação de um espelho plano. Aqui foi associação de espelho plano, eu acho através dessa fórmula um número de imagem. Agora vamos ver translação de um espelho plano, certo? O que é translação? Translação é uma coisa de deslocamento, tá certo? Deslocamento, você vai viajar com a sua família, aí você vai da sua casa para o aeroporto, você está fazendo um translado, né? Você chega lá no seu destino, lá de férias, no aeroporto, aí você vai para a praia, por exemplo, você vai fazer o deslocamento, isso aí é um translado, beleza? Então, translação aqui, agora, só que é de um espelho plano, beleza? Então, inicialmente eu tenho aqui um exemplo, ó, um espelho plano aqui em azul, representado, ok? Temos um objeto O, e na frente desse espelho tem esse objeto O, logo vai formar a imagem em 1. Estou colocando aqui a imagem em 1. Se eu desloco esse espelho, aonde eu faço um deslocamento Dzinho desse espelho, ou seja, estava aqui, ele se desloca um pouquinho para a direita, o que vai acontecer com essa imagem? Ela vai se movimentar, acompanhando, né, no mesmo instante para a direita, certo? Vai ter um certo deslocamento Dzão desta imagem. Tá bom? O que você precisa aprender dessa parte? Que esse deslocamento Dzão a gente verifica através de continha que está no seu livro, pode olhar aí, que
que esse deslocamento Dzão é o dobro desse deslocamento Dzinho. Professor, mas como é que pode isso, professor? Se é ao mesmo tempo, né, que acontece, né, o Dzinho, o deslocamento do espelho acontece ao mesmo tempo que o deslocamento da imagem, ocorre deslocamento simultâneo, não é isso? Ao mesmo tempo, né? Como é que isso pode? Aí a gente fazendo o cálculozinho, a gente verifica que para essa primeira fórmula ser possível, ou seja, o deslocamento da imagem ser o dobro do deslocamento do espelho, a velocidade da imagem só pode ser o dobro do deslocamento do espelho, não é isso? Então, para deslocar a imagem tem que ter uma velocidade maior, porque esse deslocamento aqui, essa situação, esse fenômeno ocorre no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Tá? Agora, sobre a rotação de espelho plano, a situação é a seguinte, ó. Você tem aqui inicialmente um espelho E1, vamos fazer incidir um raio na direção da normal N1, o que vai acontecer? Esse raio vai voltar na mesma direção. Então, se faz incidir um raio, né, incidente 1, ele vai voltar, né? Como a normal faz 90 graus com o espelho, toda normal faz 90 graus com a superfície, né? Certo? Esse raio refletido vai voltar aqui também na vertical, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Vamos rotacionar esse espelho, né? Em parte inicial a gente viu o número de imagem, a fórmula para achar o número de imagem entre dois espelhos formando um ângulo alfa, né? Na parte 2 aqui, a gente viu a translação, ou seja, o deslocamento de um espelho plano, de deslocamento de um espelho plano, e a gente vê aqui como é que fica o deslocamento de sua imagem e, consequentemente, a velocidade da imagem em relação ao deslocamento do espelho. Agora nós vamos rotacionar o espelho, ó, de um ângulo alfa, por exemplo, certo? O que vai acontecer? Se a gente faz incidir o raio, né, na mesma direção da normal anterior, nesse novo espelho, vamos supor que é o espelho E2, né, para diferenciar. Se a gente faz incidir o raio na mesma direção desta normal, aqui, o que vai acontecer? O raio refletido vai sair aqui, o raio refletido 2. E este ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido, eu vou chamar de X. E é justamente esse cara, né, o ângulo X, nosso objeto de estudo. Constata-se, fazendo as verificações aí, os cálculos, e o que está aí no seu livro, né, algebricamente, usando a álgebra, né, constata-se que esse ângulo X, né, este ângulo entre o raio incidente e o raio refletido, este ângulo X é igual a 2 vezes o ângulo de rotação. A gente verifica isso. Então, nessa parte, o que você precisa saber é isso, que x é igual ao dobro de alfa. Beleza? Beleza? E por último, aí, depois desse assunto, no livro de vocês, tem, né, exatamente o seguinte, né? Como é que eu faço para ter um espelho, por exemplo, faz de conta que essa folha de papel é um espelho, qual é o tamanho, qual é o comprimento aqui do espelho e qual é a altura que eu ponho o espelho numa parede para que eu possa me ver por inteiro nesse espelho, né? Então, com essas duas fórmulas aqui, a gente mata a charada. Como assim, professor? Né? Esse LE está representando exatamente o comprimento aqui desse espelho, certo? Que você tem que ter para você se ver por completo, né? Como é que eu faço para achar esse comprimento do espelho? O comprimento do espelho é a altura da pessoa dividido por 2. Essa H pessoa é a altura aqui, ó, da parte superior aqui da sua cabeça para o chão. E divide por 2 e aí você vai ter o comprimento do espelho ideal, certo? Para essa situação, tá? E qual é a distância da borda inferior do espelho para baixo, né? Qual é essa altura aqui, que eu estou chamando aqui na fórmula de D chão? Qual é essa altura aqui que eu devo pôr o espelho? Repito, para poder me ver por inteiro neste espelho a qualquer distância dele. Basta você pegar a altura do seu olho para o chão, né, e dividir por 2. Então, eu tenho as duas coisas necessárias. O tamanho do espelho por aqui, né, e a altura da borda inferior do espelho para o chão por aqui. Beleza, pessoal? Pessoal, pegue os exercícios resolvidos que tem no seu livro, dê uma lida, tenta entender, tá? Porque na parte 2 eu vou vir com outro vídeo
né, denominado parte 2, resolvendo algumas questões aí das atividades para sala, beleza? Então, mas assim você não precisa esperar o professor, né? Você não precisa esperar o professor, você pode se antecipar e pode fazer quantas questões aí você puder, inclusive já pode fazer atividade online também se você quiser. Quanto antes melhor, tá bom? Quanto antes melhor, porque você só tem a ganhar fazendo isso, beleza? Então até o próximo vídeo com as atividades para a sala. Um abraço e até lá!